Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. A gente vai ler alguns versículos, a partir do verso 9 até o 11. Gênesis 45, do verso 9 até o verso 11. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: E apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tu tens. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite a compartilhar com os irmãos da santa palavra dele, e no nome de Jesus. Bem, meus irmãos, depois que Jacó se encontrou com o irmão dele, Esaú, começou a habitar, voltou na grande verdade para onde Deus queria que ele estivesse, não é isso? Claro que antes de qualquer coisa ele foi para um lado oposto. Ele foi para a área de Siquém, por ali, foi aonde houve o estrupo, né, com a sua filha, e que Deus tinha mandado ele voltar lá para Betel, que era onde ele tinha feito o pacto com o Senhor. O Senhor tinha aparecido a ele, aquela escada, né, que ia até o céu, e os anjos desciam e subiam. Deus disse: volta para lá. Ele foi para a área de Siquém, desobedecendo a Deus. Aconteceu aquele fato terrível. Sua filha é estrupada. Os habitantes daquela região tentam fazer uma aliança com eles, mas os seus filhos, Simeão, Levi, tramaram, né, contra a vida daqueles homens, passaram por cima da ordem do pai e acabaram matando aqueles homens todos que estavam ali, numa situação sem poder nem lutar por causa da circuncisão que eles tinham feito, né? Bem, ele volta para Betel, manda todos os seus filhos e filhas, o povo, sua tribo, na realidade, o seu clã, dá fim a todos os ídolos que estavam no meio deles, e começam ali a habitar, fazer a sua vida, viver normalmente. Daí a gente começa a se deparar com a história de José em si. Ele começa a se destacar. José, o filho mais velho de Jacó com Raquel, é isso? Foi o filho que, segundo ela, Deus tirou a vergonha de cima dela, por não ter tido até então, naquele momento, nenhum filho. José nasce. E a Bíblia vem e mostra o tipo de relacionamento, né, que o Jacó, o Israel, tinha com José, o seu filho. Disse que o amava mais do que os outros. E os outros filhos, que eram irmão por parte de pai, né, mas não por parte de mãe, não gostaram muito, ficaram meio que chateados pelo fato de saber que José era o queridinho de papai, né? Bem, o que acontece é que aí a gente começa a ver
toda a dinâmica da história de José em si, aonde ele começa a enfrentar várias situações, circunstâncias adversas, né? José é uma pessoa não madura ainda muito jovem, não tinha muita experiência com as coisas de Deus, por isso que falava as coisas, falava dos mistérios, né, dos segredos de Deus com ele, de uma forma meio que irresponsável. Essa era a grande verdade, porque revelou para os seus irmãos 2 vezes 2 sonhos que ele teve, e aqueles sonhos ali eram visões, né? Eram na realidade revelações futuras que Deus estava trazendo para José, né? E o interessante é que mesmo os irmãos deles, sem ter nenhum tipo de capacitação especial de Deus, eles entenderam os sonhos, né? Quando José contou, estava lá, a gente estava com os nossos feixes, e os feixes de vocês se prostraram diante do meu feixe. E os irmãos disseram: mas tu querendo dizer o que com isso? Que a gente vai se prostrar diante de você? Tu vai liderar a gente? Ali o que os irmãos deles compreenderam foi que José tinha a ambição de liderar o clã depois que Israel morresse. Essa era a concepção dos irmãos de José. Por isso, tu vai reinar sobre nós, tu vai ficar sobre nós. Ou seja, tu não és nem o primogênito, tu até naquele momento praticamente era o mais novo, que o Benjamim ainda não tinha nascido. Bem, tu estás aí, quer reinar sobre nós, tu não é nem o primogênito da história. O primogênito era Judá, mas houve aquela situação lá na frente. Judá vai e trai o seu pai com uma das concubinas e perde o direito da primogenitura. Simeão e Levi, aliás, Rúben é que era o primogênito, né? Judá passou a ser o teu direito à primogenitura depois que o Rúben traiu o pai. O Simeão e o Levi tramam aquela situação contra o povo de Siquém, e daí fica Judá, é o próximo da linhagem, porque os 3 perderam os direitos. Se você for ver, quando Israel faz a divisão da herança dele, esses 3 não entram dentro da listagem daqueles que têm direito a alguma herança, porque eles perderam os direitos por causa da desobediência, por causa da traição que houve com o pai deles. E Judá passa a ser o primogênito até então da história. Por isso que é conhecido, Jesus inclusive é conhecido como leão da tribo de Judá, não leão da tribo de Rúben, leão da tribo de Judá, que ele passou a ser o primogênito ali de Israel depois da morte dele. Bem, José, não muito maduro, divide as coisas de Deus com os outros, com os seus irmãos, que isso desperta raiva neles. Acham que José está sendo prepotente, querendo liderar eles. Inclusive o pai de José ouviu o segundo sonho: o sol, a lua, as estrelas se prostravam, e ele entendeu e disse: mas tu quer dizer o quê? Que eu e tua mãe e teus irmãos, todo mundo vai se prostrar diante de ti? Só que a reação do pai de José foi diferente. A Bíblia diz que ele guardou aquilo no coração. O fato é que Deus em si tinha traçado já tudo aquilo que estava acontecendo, essa malquerência dos irmãos de José, esse sentimento com relação a ele, essa coisa de parecer que estava uma disputa entre irmãos de mães diferentes, tudo isso já estava dentro do propósito de Deus. Essa é a grande verdade. Porque Deus tinha um caminho traçado para a vida de José. E Deus já tinha mostrado a ele em sonhos: tu vai liderar, tu vai estar sobre eles. Quando? Como? E vamos lá pensar.
Deus faz uma promessa desse tipo, mostra que tem um plano na nossa vida, a primeira coisa que a gente pensa é que vamos embora. As coisas vão acontecer de forma natural, né? Vai acontecer de boa, por quê? Porque é Deus que quer. Mas só que a vida de José, desde a revelação daqueles sonhos até a chegada no lugar que Deus queria que José chegasse, foi marcada por uma série de situações adversas. José teve que enfrentar vários inimigos. O primeiro inimigo que José enfrentou foi dentro da própria casa, foi o ódio dos irmãos dele. Porque quando a Bíblia diz que quando Jacó deu aquela túnica colorida a José, os irmãos dele tiveram ódio dele, a ponto de que não conseguiam nem falar com ele mais direito. No sentido de, tratavam ele asperamente. Sabe aquela coisa de, não existia mais carinho, não existia nem tolerância mais de ouvir a voz de José. Os irmãos já iam com toda a grosseria para cima deles, não aguentavam nem ouvir José. Esse ódio também foi aumentado mais ainda. A Bíblia diz que aumentou mais ainda o ódio quando José falou dos sonhos para ele. E o ódio dos irmãos ele aumentava contra eles, a ponto de que eles chegam e vendem a José. Queriam matar, um se opôs, não, o sangue do nosso irmão vai cair sobre nós, não, vamos vender, vamos fazer de conta, vamos dar ele para o morto, para o nosso pai, mas a gente vende ele e o sangue dele pelo menos não cai sobre nós. Então o primeiro inimigo de José foi o ódio dentro da sua própria casa. O segundo inimigo de José foi também dentro da sua casa, que era a inveja. Ora, se o ódio já não é um sentimento aceitável, a inveja ainda é mais aterrorizante. Porque a inveja, muita gente pensa que ter inveja do outro é querer, é almejar alcançar ou ter aquilo que a pessoa tem. No sentido de, fulano, ele tem uma família estabilizada, equilibrada, os filhos dele, cada um já tem sua profissão, estão muito bem, amém, ele já tem a sua casa própria, ele está bem organizado financeiramente e tal. Eu queria ter as coisas da mesma forma que ele tem. Tem gente que pensa que inveja é isso. Não, inveja é pior do que isso. Inveja é você querer, você achar que aquilo que aquela pessoa, seu irmão tem, ou que aquela pessoa tem, não era para ele, era para você. Você queria o que ele tem, não é ter aquilo que ele, da mesma forma que ele conseguiu, que ele alcançou, você ter também. Não, é você querer, você acha que aquilo que é dele deveria ser seu. Isso é inveja. E os irmãos dele sentiram inveja dele. Ou seja, na realidade, eles achavam que José não era digno de ser o queridinho de papai. Cada um que queria ser o querido do papai. Cada um que queria receber a expressão de carinho, de amor que José recebeu de Jacó. A túnica não deveria ser dele, a túnica era para ser minha. Isso é inveja. Quantas vezes na nossa caminhada a gente também vai se deparar com situações como essa, né? Quando os planos de Deus começam a se revelar em nossas vidas, muitas vezes vão se levantar pessoas da nossa própria casa, por que não dizer da nossa própria igreja, que vão olhar para a gente e vão dizer: ele não, deveria ser eu, ele não merece, ele não tem capacidade, eu era que deveria estar recebendo essas oportunidades. E quantas vezes essas pessoas, nossos irmãos dentro da nossa casa, passam não só a invejar, mas a odiar a gente, a ponto de não poder nem ouvir a gente falar.
a ponto de não poder ouvir nem a gente tocar, a ponto de não poder ouvir nem a gente cantar, seja lá o que você venha a fazer. Eu não aguento nem olhar para a cara dele. São inimigos que a gente enfrenta. Outro inimigo que José enfrentou, que esse é incomum, mas não impossível. Aqui foi fora da casa. Assédio. José foi assediado. E olha que não foi fácil para José, porque José era um cabra-homem. Era um camarada que gostava de mulher, do sexo oposto. Tanto é que depois ele se casou, teve seus filhos, uma vida normal. E a mulher de Potifar não era uma mulher qualquer. Era simplesmente a esposa do capitão do exército de Faraó. O camarada escolheu aquela que ele quis, aquela que agradou. E ele não escolheu qualquer coisa. E a mulher vai e assedia José, diz: eu quero você, vem para a cama comigo. Ataques que nós recebemos muitas vezes lá fora. Quantas vezes nessa caminhada a gente recebe ataques? Propostas, até mesmo indecentes desse tipo. Eu quero você. Você tem que ser meu, você tem que ser minha. Eu faria qualquer coisa por você. Você merece muito mais do que isso tudo. Ele não te merece, ela não te merece. Assédios, tentativas, ataques. Tudo para querer atrapalhar essa caminhada. Outra situação, outro inimigo. Ele enfrentou o ódio, enfrentou a inveja, enfrentou assédios, tentações. Foi caluniado. Calúnia, injúria e difamação. José sofreu dos três, Tony. Não só um. Ele foi acusado de fazer uma coisa que ele não fez. Ele foi acusado de ser algo que ele não era, de ter uma índole que ele não tinha. Quando ele não cedeu aos caprichos da sua patroa e não deitou com ela, ela calunia José, injuria ele, difama ele. São inimigos. Interessante não é nada. Deus disse a José, através da visão: vou te colocar ali para liderar os teus irmãos. Tu vai estar... O sonho estava mostrando que ele ia estar em destaque com relação aos irmãos. E o cara, na vida dele, só enfrenta o ódio dentro de casa. Olha, para ser liderado por José, no mínimo, teriam que haver respeito por parte dos irmãos com relação a ele. Teriam que honrá-lo. Essa ideia de odiar, de ter inveja, não caberia nesse contexto de José liderando. Mas eu tinha dito que José ia liderar. E José encara o que? O ódio dos irmãos, encara a inveja dos irmãos, encara o desprezo dos irmãos. É vendido como um escravo, né? Come o pão que o diabo amassou, como o pessoal diz. Porque vida de escravo não é vida de sombra e água fresca. É vida de chicotada e de pão e água, no máximo. E mais para frente, cai nas mãos de Potifar. Quando a coisa parece que agora vai tomar um rumo, porque Deus começa a abençoar de novo lá o José na casa de Potifar. Daí vem a mulher, aparece a mulher do cara e quer José de todo jeito. E daí lança toda aquela injúria sobre ele, aquela calúnia. O cara vai parar de novo dentro da prisão. Parece que não vai chegar lá. Parecia que José não ia chegar em lugar nenhum, Tony. Ele tinha tudo, presta bem atenção,
José tinha tudo para ter uma espécie de crise de ansiedade. Daquela ansiedade. Por que uma crise de ansiedade? Afinal de contas, quando é que vai acontecer as coisas na minha vida? Quando é que o negócio vai começar a se organizar? Quando é que as promessas de Deus vão começar a se cumprir? Quando é que a coisa finalmente vai andar? Porque até agora eu não vejo nada. Eu não vejo nada. E ali a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar cada vez mais ansioso. Aquilo vai tirando a gente do sério. E a gente quer ver as coisas acontecerem, quer ver rápido acontecer. E nada de acontecer. José tinha tudo para cair numa crise de ansiedade. Dessa crise de ansiedade, por que não cair numa depressão profunda? Afinal de contas, parece que nada vai acontecer mesmo. Nada. A minha vida acabou. Aquilo que eu esperei a vida toda, aquilo que eu venho esperando e orando, não alcanço de jeito nenhum. Não vale a pena mais esperar. Para que viver? Se as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava que acontecessem, para que viver mais? José tinha tudo para, de uma crise de ansiedade, cair numa depressão profunda. Ou então, chutar o pau da barraca, como se diz a história. Dizer, sabe de uma coisa? Que esperar que nada nesse Deus. Até agora eu só levei desacerto. Só enfrentei, só levei pancada o tempo todo. As coisas não se ajeitam. Sabe de uma coisa? Eu vou desistir. Chega, eu cansei. Eu cansei de lutar, eu cansei de esperar, eu cansei de orar. José poderia ter feito isso tudo. Poderia cair numa crise de ansiedade, uma depressão ou chutar o pau da barraca. Mas ele não fez. Por que ele não fez? Por que ele não fez? Por que José não chutou o pau da barraca? Não desistiu de Deus? Não desistiu de servir a Ele? Primeiro, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele tinha essa convicção. Ele tinha a convicção de que Deus estava direcionando ele. E Deus estava direcionando José. José não abriu mão de tudo, não chutou o pau da barraca, porque era Deus que estava dirigindo a vida dele nisso. Não era ele que estava direcionando a sua vida. Não é o homem que direciona a sua vida. Por mais que a gente faça as nossas escolhas e são livres. Mas aquilo que Deus determina para a nossa vida, eu já falei uma vez e torno a repetir, nem nós mesmos atrapalhamos. Ele direciona a vida. Ele sustentou José no meio daquela situação toda. É por isso que José não desistiu. Porque não era como você falou aqui, Deus falando já antecipadamente, não era porque era com as forças de José que ele estava passando por aquilo tudo. Era a graça de Deus sobre ele, dando a eles condições de suportar toda aquela situação. Se dependesse de José, ele tinha chutado o pau da barraca, tinha deixado de servir a Deus, ele tinha desistido. Mas não dependia de José, dependia de Deus, e Deus o sustentou. Foi por isso que ele não desistiu. Porque quando o homem é chamado por Deus, quando o homem é atraído por Deus de forma amorosa, graciosa, por sua graça irresistível,
O homem, ele fica como um bebê nas mãos do Senhor, ele relaxa na mão de Deus. Deus o sustenta o tempo todo. Ainda que venha desânimo em um momento ou outro, mas o desânimo não toma conta dele, a ponto de que ele diga assim: eu vou desistir. Ele não se vê mais de jeito nenhum, em hipótese alguma, longe de Deus. Ele olha para um lado e para o outro: para quem nós iremos? Essa é a reação de um homem que foi verdadeiramente alcançado por Deus. Ele não se vê em lugar nenhum mais. Para quem nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Eu vou para onde? Eu vou voltar para onde? Lá para o mundão onde eu estava? Para o fundo do poço? Eu vou nada, eu não tenho prazer mais em nada daquilo. Eu não tenho mais prazer naquela vida promíscua que eu vivia. Eu não tenho mais. Meu prazer está no Senhor agora. Eu quero viver isso. Eu quero viver a vida de Deus em mim. É isso que eu quero. O homem que é alcançado por Cristo, que é atraído com amor por sua graça irresistível, ele jamais ele fica só. O Espírito Santo o sustenta. E mesmo quando ele está sem força, até mesmo de orar, José Milson, o Espírito Santo intercede por ele, com gemidos inexprimíveis. Nada podia atrapalhar aquilo que Deus havia decretado para José. Ninguém frustra o plano de Deus. E esse propósito de Deus, fato, presta bem atenção, o propósito de Deus para a nossa vida, e esse caminho que Ele leva para a gente caminhar, para a gente passar. Quais são esses planos? Quais são os planos de Deus para a minha vida? O que Deus decretou para a minha vida? Às vezes a gente vai entender lá na frente, como José entendeu. Mas às vezes a gente não vai entender nunca, como Jó nunca. Jó morreu, mas não entendeu. A única coisa que ele caiu em si foi isso aqui. Ele disse: olha, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nenhum. Deus é soberano. Foi por isso que José não desistiu. Por que José não caiu numa crise de ansiedade terrível? É porque ele sabia esperar. Tem muita gente, o problema da ansiedade é justamente você querer antecipar os fatos. Ansiedade é isso, cara. Na prática, é querer antecipar os fatos. É você sofrer por uma coisa que nunca aconteceu. É você desejar de forma que aconteça rápido algo que ainda não veio. O amanhã, você quer o amanhã hoje. Você quer o depois de amanhã hoje. Só que o problema é que o amanhã não existe. O amanhã não existe. Quem pode garantir que o amanhã existe? Ninguém tem poder sobre o futuro. E como é que a gente quer antecipar o futuro, Ailana? Como é que eu quero o que eu quero na hora que eu quero? E eu quero logo. Eu não sei esperar. Aí eu fico ansioso. Ansiedade é isso. É querer antecipar as coisas. É sofrer antecipadamente. É chorar antecipadamente. É muitas vezes contar a vitória antecipadamente. Sem saber o que vai acontecer no outro dia. E o que acontece? Às vezes você é frustrado. É por isso que essa ideia de você dizer assim, decrete o que você quer, não caia nessa mentira do diabo, não. Decrete, determine, você determine e nunca vai acontecer, porque você não tem poder de nada. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Eita, eu determinei, eu orei e não aconteceu. Porque Deus não fez? Porque Ele não quis e acabou. Você tem que saber esperar dia após dia, como José fez. Ele foi vivendo dia após dia. E sem questionar. Por quê? Esse foi o motivo dele não cair em uma depressão. Porque ele não questionava nisso o que lhe acontecia. Porque muitas pessoas caem em depressão porque elas não aceitam
a realidade que estão vivendo naquele momento. Elas não aceitam o cenário que se formou na vida dele. É o que acontece. Não, eu perdi fulano. Não, mas eu não aceito perder fulano. Eu não aceito perder meu pai e minha mãe. Eu não aceito ver sem. Por que eu perdi? Por que, Deus? Por que? Não, não era para ser assim. Eu não aceito. A maioria dos casos de depressões começam dessa forma. Começa com uma revolta por algo que você não queria que tivesse sido daquela forma. Você não aceita a soberania de Deus sobre a tua vida. José sabia que não dependia dele. José sabia que Deus era soberano. E mais ainda, ele não só sabia, ele aceitava isso. Porque saber, todo mundo sabe. E todo mundo fala: Deus é soberano. Deus sabe de tudo. Deus pode tudo. Todo mundo sabe. Mas aceitar a soberania dele, aí é que é nós cego, meu irmão. Porque muitas vezes ele vai levar a gente está pensando que vai governar, e a gente vai ser escravo. A gente está pensando que vai abafar, e vai ser odiado. A gente está pensando que vai receber apoio dos outros, honra dos outros, e está na realidade os outros querem derrubar a gente. Deus é soberano. José sabia disso. Por isso que ele não criava as suas expectativas fundamentadas nele mesmo, nas suas vontades, no seu desejo. A gente tem muitos desejos. Ninguém aqui quer nada ruim para a vida. A gente só quer o que é bom. Mas nem sempre a gente vai ter tudo que é bom. E nem sempre a gente vai ter tudo do jeito que a gente quer. Porque quem diz que vai ter o que não vai ter nisso é Deus. José sabia disso. Ele sabia esperar. Então ele não ficou ansioso. Não teve crise de ansiedade para ficar feito um louquinho por aí, para precisar estar se enchendo de medicações. Quando eu sei esperar o tempo, quando eu sei esperar a vontade de Deus, eu evito precipitações. E eu evito trazer problemas para a minha própria vida. Eu evito trazer esses problemas psicossomáticos, né? Essas doenças psicossomáticas, né? Assim que se falam, para a nossa vida. Se eu sei esperar, eu não fico ansioso. Se eu sei que é Deus que manda e não eu, e que Ele é o autor e consumador da minha fé e também da história da minha vida, que nenhum tio sequer, nenhuma vírgula sequer se tira ou se acrescenta daquilo que Ele determinou para a nossa vida, se eu tenho certeza disso, eu sei que tudo que vier a acontecer, independentemente da circunstância nisso, se for boa, se for má, eu vou, entenda, não é fácil, mas eu vou ter que aceitar, eu vou aceitar. Eu digo: Senhor, está doendo, eu não aguento, me dá consolo, me dá conforto. Eu tenho que aceitar a tua vontade. É assim que alguém que aceita a soberania de Deus age. E não questionar. Ninguém vê José em nenhum momento reclamar de nada. Era pau e ele calado. Esperando. Era pau e ele na dele. De boa. Porque ele sabia que era Deus quem ia fazer, se ele quisesse fazer. E se não quisesse? Ele ia morrer como escravo, ia morrer pela injúria, ia morrer pela mão, pela espada, seja pelo que fosse, e não ia chegar em lugar nenhum. E para José estava tudo bem. Por isso que José não chutou o pau da barraca, ele sabia que Deus era soberano. Por isso que José não caiu em uma depressão profunda, porque ele sabia aceitar a soberania de Deus na vida dele. E ele, por que ele não caiu numa crise de ansiedade? Porque ele sabia esperar. Esperem, vamos esperar. Porque ainda que você não queira, ainda que eu não queira, eu vou ter que esperar. Quem aqui pode acrescentar um segundo na sua vida? Adiantar ou diminuir?
atrasar? Ninguém. Mesmo que não queiramos, a gente vai ter que esperar. Então deixa de ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não é assim que o texto fala? Pedro fala. Pedro era ansiosão, mas ele aprendeu. Aprendeu que, baixar a bola, meu. Espera aí que tem o tempo certo para as coisas acontecerem. E o tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Ele vai fazer do jeito que quer. Bem, para a gente encerrar, a gente vai tirar esses ensinos para a vida da gente. Primeiro é isso, a vontade de Deus, não esqueça. Faça como o povo de Deus mandou o povo de Israel fazer. Escrever nos umbrais da porta, sabe, colocar fitas escritas, penduradas nas suas mãos. Mas escreva de alguma forma isso no teu coração. A vontade de Deus é suprema e soberana. A história que ele escreveu, o script, ninguém vai acrescentar fala, nem vai tirar fala, nada. É do jeito que ele escreveu. Viva a sua vida. Viva normalmente sua vida. Mas saiba que a vontade de Deus é que é suprema e não a sua. Segundo ensinamento que a gente tira. As circunstâncias negativas, Edertone, elas não são justificativas para a gente se afastar de Deus. Circunstâncias negativas não são justificativas para se afastar de Deus. Eu estou invocado porque fulano olha para mim troncho. O pessoal olhava troncho para José, ele não deixou de servir a Deus por causa disso. O pessoal está com inveja de mim porque eu boto para quebrar mesmo. José não estava nem aí, estava vendo a vida dele. Isso não afastou José de Deus. Nenhuma circunstância que você e eu venhamos a passar vai servir de justificativa para a gente se afastar de Deus. Quanto mais José passava por perrengues, mais José tinha prazer em agradar a Deus. Porque ele já tinha sido vendido pelos irmãos, estava lá na casa de Potifar, a mulher do cara dando em cima dele, e o que foi que ele disse para ela? Olha, de maneira nenhuma eu vou fazer uma coisa dessa, nem vou pecar contra o Potifar, porque estou tudo na minha mão a ponto que nem ele sabe o que é que tem aqui, na casa dele, e quanto menos eu vou pecar contra o meu Deus. O prazer de José estava em servir a Deus, independentemente da circunstância. Circunstâncias adversas não são justificativa para se afastar de Deus. Isso é desculpa de gente que já está de olho no mundo há muito tempo e está esperando só um motivozinho para usar como uma justificativa. Aí é um olhar que não agrada a ele, é uma pessoa que não prega do jeito que ele quer ouvir, é sei lá o que, qualquer coisa. Ele não gostou do sapato do irmão. Qualquer coisa serve para ele dizer, isso aqui eu não fico mais. É nada. É porque ele já estava querendo sair há muito tempo. Circunstância negativa não é justificativa. Fica no teu lugar. E por final, gente, a gente precisa entender. Aliás, é isso mesmo. Nós precisamos entender que nem sempre temos que entender tudo que Deus faz. Deu para entender isso? Nem sempre nisso nós vamos entender. Não precisamos entender aquilo que Deus faz. O porquê das coisas que Ele faz. Do jeito que Ele faz. Nem sempre a gente precisa entender. Aí eu vou usar uma frase que alguém me enviou. O segredo é aceitar. Mesmo sem entender. José aceitou, mesmo sem entender nada. Foi vivendo. Vamos viver, meus irmãos. Vamos viver, dia a dia.
Lá na frente, se a gente tiver de entender nisso, beleza. A gente vai chegar e vai dizer assim, olha, o Senhor me trouxe aqui, vocês me venderam. E um propósito, não foi vocês não, foi Deus que queria, foi Deus que mandou eu vir para cá, como escravo. Sabe para quê? Para quando chegasse esse período de fome aí, vocês estarem seguros, preservar a vida de vocês. Israel precisava estar debaixo da grande potência mundial, para crescer como Deus queria que ele crescesse. E Deus fez o quê? Pegou José e, como diz a história, tirou o couro dele. Mas ele lá na frente disse assim, eu entendi o porquê eu estou aqui. Você talvez não entenda, mas o importante é aceitar. O segredo é aceitar, mesmo sem entender. Amém?